sem falha. Eu ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive,
ressuscitou. Olá a todos, feliz ano novo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alex Dantas, também sou um dos pastores aqui da Comunidade Batista Vida. Grande prazer estar aqui com vocês, que nos assiste nesse primeiro dia do ano, ou um pouco depois, não importa o tempo que você está vendo. E eu estou aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho, do conhecimento da palavra do Senhor Jesus, para que a gente comece o ano na sua presença e na sua graça. E nós vamos meditar num texto muito conhecido que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, ou uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Bom, esse texto é bastante conhecido. Esses dois últimos versículos, eles estão dentro do contexto do Sermão do Monte, que é no próprio capítulo 5, do verso 1 ao 12. Recomendo fortemente que você leia e releia essa passagem. Quem sabe também aqui um dia eu volte ou algum outro pastor aqui possa pregar novamente sobre esse texto, falar um pouco mais do Sermão do Monte, do 1 ao 12. Mas o que é importante a gente entender nessa passagem do 1 ao 12 é que Jesus fala das bem-aventuranças. E nessa passagem do 1 ao 12, que a gente não vai falar dela hoje, tá? Vamos falar só um pouquinho depois. Mas nessa passagem a gente aprende de Jesus o que ele espera de nós, seus filhos e cidadãos do seu reino. Então estão ali o que o Senhor ele pede de nós, que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos ali pacientes, enfim. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, é importante a gente ter isso no nosso coração e praticá-los. Mas, porém, entretanto, todavia, infelizmente, mesmo nós sabendo, e sendo conhecedores desse amor e dessa graça do Senhor, pode ser que às vezes a gente deixe de colocar esses ensinamentos em prática. É muito comum isso acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso. E é por isso que ele nos alerta das consequências e dos problemas que isso pode acarretar para nossas vidas. Então lá no verso 13 ao 16, a gente vai estar meditando para a gente começar o ano, focados em fazer o querer do Senhor, estar com o seu Espírito, com a sua presença e brilhar nesse mundo que tanto precisa do amor e da graça do Senhor. Então, mas esse texto do verso 13 ao 16, para que a gente tenha um melhor entendimento, é importante a gente conhecer os principais elementos desse trecho. O primeiro elemento dele, que está nesse trecho, que é importante a gente entender, é o sal. E o sal ele tem duas grandes funções. A primeira grande função do sal é de conservar os alimentos. Então, um exemplo disso, a gente vai lá no mercado ou na Casa do Norte e compramos lá carne seca, que ela vem geralmente salgada, para fazer aquele feijão, aquela feijoada gostosa que todos nós brasileiros amamos, Então, quando a gente a compra, ela vem cheia de sal. Se a gente não tirar o sal, se a gente não dessalgar, a gente não pode consumir. Então imagina naquela época que não tinha geladeira, não tinha freezer, praticamente todo e qualquer tipo de carne seria então salgada para que seja conservada. Então era muito importante. E também era um elemento bastante abundante lá na região de Jesus. A segunda função do sal é de ressaltar os sabores dos alimentos. Ou seja, então, toda e qualquer boa receita vai ter ali um pouquinho de sal para que o seu sabor seja ressaltado. E outro ponto importante desse pequeno trecho que a gente vai meditar, de Mateus 5, 13 a 16, é a lâmpada.
a lâmpada. Uma lâmpada, ela foi feita para iluminar ambientes. Ela foi feita para estar exposta. Ela foi feita para iluminar, para deixar claro os ambientes. Então, para que eles não fiquem escuros, que eles não fiquem em trevas. Tudo isso aqui são coisas bem básicas, mesmo para aquela época e de fácil entendimento para todos nós. Então, vamos agora meditar mais profundamente no verso 13, somente na parte A, que fala muito simples assim: vocês são o sal da terra. Jesus deixa muito claro, nós somos o sal da terra, nós que cremos no Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto de 4, o primeiro ponto de 4 que nós vamos falar hoje é que precisamos entender que, uma vez que decidimos ser cristãos, tomamos essa posição, somos alcançados por essa graça maravilhosa, passamos a ser como o sal. Por quê? Nós vamos procurar fazer o que é certo, procurar fazer o bem, procurar corrigir e tratar toda e qualquer podridão desse mundo, ou pelo menos tudo que está ali ao nosso redor, tudo aquilo que está na nossa vida, tudo aquilo na nossa vida que está desajustado, que está numa situação de degradação. A gente vai procurar tratar isso. Vamos deixar o sal, a graça, a palavra do Senhor transformar e tratar tudo isso, tanto em nossas vidas e tudo aquilo que nos rodeia. Então, e além disso, passamos a ser influência, passamos a ser uma referência para todos aqueles que estão ao nosso redor. E isso é apontar o caminho para Cristo também. Esse sal, essa transformação que ocorre em nossas vidas e que começa a transformar tudo que está ao nosso redor, é o processo de santificação que o Senhor faz em nós. Você não precisa ter 20, 30 anos de cristão para fazer isso. Você não precisa ter um curso de teologia, nada disso. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus, que Ele foi dado ali para todo aquele que nele crê. E isso já é o suficiente para você começar a fazer a diferença, a querer mudar a sua história, a mudar a história daqueles que estão ao seu lado. Então, não é algo difícil, basta querer. E o Espírito Santo é que vai te ajudar. Não precisamos esperar que tudo na nossa vida seja tudo certinho para começar a mudar. Não. Nós precisamos simplesmente crer e andar com o Senhor dia após dia. E o segundo ponto que eu quero falar hoje, muito importante, é que precisamos estar atentos para não nos desgastarmos. No dia a dia, com o decorrer dessa vida difícil que todos nós temos, corrida, as dificuldades que nós temos de trabalho, de estudo, faculdade, escola, etc., nós podemos nos desgastar, perder o nosso sabor, podemos nos cansar talvez. Então, no verso 13, na parte B, Jesus deixa muito claro isso. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Essa frase aqui, que o sal não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, fazia muito sentido para os judeus da época. Por quê? Eles estavam ali cerca de 10, 15 quilômetros do Mar Morto, tinham grande abundância de sal, o que não era muito comum na época, mas pela proximidade do Mar Morto, eles tinham bastante sal ali na região deles. E aquele sal, ele não era um sal refinado, ele era um sal bruto, então facilmente ele perdia o seu sabor. Então aquele monte de sal que eles tinham não servia para mais nada, se caso ele perdesse o seu sabor, por uma contaminação qualquer, ou simplesmente pelo mau uso, aquele resto de sal, aquelas pedras de sal, eram jogadas nas estradas, principalmente nas estradas criadas pelos romanos, para tapar os buracos, para servir para ser pisada pelas pessoas, pelos homens, pelas carruagens, pelos cavalos, enfim. Portanto, fica muito claro para nós a visão então dessa passagem, o que isso significa, que nos tornamos inúteis, nos tornamos ali alvos de sermos até pisados. Então não é nada bom. Nós conhecemos a palavra, conhecemos o caminho, sabemos quem é o Cristo, sabemos a sua luz, quem é. É muito importante a gente nos mantermos firmes, não deixarmos perder o nosso sabor, a nossa capacidade de transformação, onde tudo onde a gente vai, em tudo que a gente toca, em tudo onde a gente está, nós temos a capacidade de transformação, não somente por nós, mas pelo Espírito Santo do Senhor que está em nós. Não é somente pela sua capacidade, mas pelo Deus vivo, que pelo seu Espírito habita dentro de cada um de nós.
E se nós conhecemos a palavra de Cristo e ignoramos esse fato, seríamos como alguém que tem uma conta bancária, ele recebe ali uma conta bancária, recebe uma herança, e nessa conta ele recebe a senha com milhões e milhões de reais ali, e pega simplesmente essa senha e joga fora. Não serve para nada, essa conta não serve para nada. Não importa o valor que tem ali, esse não serve para nada, então perde todo o seu valor. Então, se não fazemos nada, nos tornamos igual a esse mundo, ou seja, um mundo que está em um processo de apodrecimento, um mundo que está decaído, nos tornamos igual, nós perdemos o nosso valor. Então, vamos colocar isso em mente. Não deixe nada que atrapalhe a sua missão, o seu caminho. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida. Não deixe de meditar na palavra do Senhor dia após dia, para que a gente tenha um ano cada vez mais abençoado. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, a luta, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pelo aquilo que somos, e somos filhos do Senhor Jesus, cheios do seu Espírito e da sua graça. E o terceiro ponto que eu quero falar hoje é o fato de nós sermos luz deste mundo. Verso 14 diz assim: vocês são a luz desse mundo. Essa luz que está em nós é uma luz que vem do Senhor. O seu Espírito habita em nós, ele nos ilumina e mantém essa luz acesa. É o Espírito Santo que está em nós. Não é um poder que vem de nós, é um poder que vem do Senhor. Basta a gente continuar mantendo a nossa comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Então essa luz, ela mostra o caminho. E Jesus Cristo é o caminho. Mostramos a direção para o Senhor. Como? O Senhor é o caminho e nós apontamos para o Senhor com a nossa vida, com as nossas obras, com o nosso jeito de viver. Então essa é a nossa cruz. A nossa cruz é apontar para o Senhor, é andar com Ele, é estar com Ele e ter as boas obras que Ele teve. Então vamos lutar com todas as nossas forças para apontar para o Senhor, para sermos luz e apontar para esse caminho que é Cristo. E a nossa natureza é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo ilumina esse mundo. Onde tem luz, não terão trevas. Porque as trevas, um lugar que nós estamos aqui à noite, estamos aqui gravando essa mensagem, se simplesmente aqui nós apagarmos as luzes, tudo aqui vai se tornar em trevas. Mas se acendemos as luzes, cadê as trevas? Então as trevas só existem onde não existe luz. Então onde nós chegamos, vai ter luz. Chega o caráter de Cristo, chega o amor de Cristo, chega a paz de Cristo, chegam as bem-aventuranças. Não tem lugar para trevas. E como a gente faz com as nossas obras, como o Senhor Jesus fala bem aqui no verso 14? Porque é as obras que as pessoas entendem. Eu acho que o mundo está cansado de conversa fiada, de pessoas batendo em sua porta falando de Jesus. Eu acho que o mundo precisa de pessoas fazendo o que Jesus fazia, e é isso que nós somos chamados para ser. E não se preocupe também em ficar provando para os outros que você está certo. Não, se preocupe só em fazer o que Jesus fazia, em mostrar o caminho. Não fique preocupado em provar quem está certo e quem está errado, ou qual religião está certa ou está errada. Não se preocupe com nada disso. E preocupe em ser o amor e a graça do Senhor viva, que caminha aqui, nesse mundo. Não importa o seu grau de instrução, não importa se você tem teologia ou não tem, nada disso é importante. O importante é caminhar com o Senhor dia após dia. E o quarto ponto importante é que o que vou falar hoje para vocês é que não podemos deixar nos apagar. O versículo 14, a partir da parte B, diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Então, por fim, não podemos deixar que a nossa luz seja encoberta. Tem dias que vão ser mais difíceis. Tem dias que você vai precisar ser tratado, cuidado. Para isso tem todo o corpo aqui da igreja.
né? Tem todos aqui, o grupo, tem toda a equipe pastoral aqui, o nosso pastor Mateus também, né? A pastora Carol e os outros pastores também. Toda a igreja que te ama, que cuida de você, né? Porém, é preciso estar atento para não deixar que você se apague, que você se esconda, que você não deixe mais a luz de Cristo brilhar em você. E não importa, como já disse, as circunstâncias, não mude o seu posicionamento. Continue sempre apontando para o caminho que é Cristo, fazendo o que é certo, buscando fazer o que é certo. Se tem dúvida, pergunta, dá um passo atrás, reveja, conserte o que tem que consertar sempre, mas continue apontando, continue firme, continue forte na presença e na graça do Pai. Não arrede o pé. E quais são as coisas que podem, né, vou dar alguns exemplos, que podem tirar o brilho de Cristo de nós. Eu vou ler aqui um pouquinho em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, que exemplifica muito bem isso. Não entristeçais o Espírito de Deus. Começa aqui, porque a nossa luz, ela vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. A graça salvadora vem do Senhor. E Ele habita em nós como? Com o seu Espírito. Então não entristeça o Espírito Santo. Se eventualmente isso acontecer, corre para os pés da cruz. Se arrependa, peça perdão, se aconselhe, se trate. E aí, continuando, com o qual, ou seja, com o Espírito Santo, fostes selados para o dia da redenção, até o dia da sua vinda, da volta do Senhor. Somos selados, somos marcados, somos gravados com esse Espírito Santo maravilhoso. E continua o 31. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós. E olha aqui, a palavra é vós, é de todos, é da igreja. Não é só de mim, é de todos nós, que é importante. Bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. E qual foi a maneira que Deus nos perdoou em Cristo? Dando a vida, se entregando por completo. Então o que o Senhor pede de nós é que nós amemos o próximo, que nós não nos deixemos nos tomar pela ira. Muitas das vezes somos tomados pela ira nos momentos que a gente está distraído, às vezes dirigindo um carro, passa algum abençoado e te fecha, vem aquele momento de ira. Muitas das vezes também ficamos nervosos e gritamos. Tudo isso, várias circunstâncias podem ocorrer, mas nós não nos guiamos pelas circunstâncias, nos guiamos por aquilo que somos. Somos filhos de Deus, vivemos a sua graça, o seu Espírito maravilhoso habita dentro de nós. Por mais que tenha sido difícil a sua vida, as lutas, não vivemos por isso também, porque o Espírito Santo habitando em nós, a gente buscando a sua presença todos os dias, vamos vencer o mundo, vencer as trevas, brilhar e apontar o caminho para Cristo. Bom, a partir do momento que a gente leu aqui em Efésios, que o Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós, da mesma forma a gente tem que fazer pelo nosso próximo, como Jesus, que Deus vos perdoou em Cristo, a gente tem que fazer da mesma forma, e em Cristo significa dar a vida. Podemos concluir que tudo isso é um grande desafio, que significa assumir riscos, significa se posicionar, significa que podemos ser afrontados muitas das vezes porque nos posicionamos e nos colocamos numa opinião que é diferente muitas das vezes da forma geral das pessoas se posicionarem por certas coisas. Mas se o Senhor Jesus foi perseguido, quanto mais a nós não seremos, se não passamos por nenhuma perseguição ou nenhuma luta, algo está estranho, significa que estamos perdendo o nosso sabor. Então, todo aquele que crê no Senhor não vai perecer, estará sustentado pelo seu Espírito e a sua graça. Então,
o versículo 4, Mateus capítulo 4, 16, diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Nós somos esse povo que estávamos em trevas e vimos uma grande luz. Então essa luz é a luz do Senhor Jesus. Não estou falando aqui de uma vida de religiosidade, não estou falando aqui de cargos e igrejas ou qualquer tipo de associação religiosa. Esse é dia a dia, família, trabalho, faculdade, escola, cursos, onde você estiver, na condução, no seu carro, não importa, no dia a dia. E ainda lembro que aqui na CB Vida também você pode se candidatar ao trabalho voluntário. Temos diversos ministérios aqui, onde você também pode fazer a sua obra brilhar, né? Mas também aqui na comunidade tem espaço, mas o mais importante é no dia a dia. Por isso eu quero fazer uma oração, né, pedindo que esse ano o Espírito do Senhor nos ajude em todas as dificuldades e lutas. Onde você estiver, se você puder fechar os olhos e orar comigo, eu agradeço. Pai, eu peço, Senhor, que nesse ano de 2023 nós possamos realmente fazer a diferença. A gente possa fazer a sua vontade, fazer o seu querer, que a gente possa apontar para o Senhor, apontar para Cristo, que não deixe, Senhor, a nossa luz se apagar, não nos deixe olhar para as dificuldades ou circunstâncias, mas que a gente olhe para Ti, a gente olhe para aquilo que somos, Teus filhos, a gente olhe para o Seu Espírito que habita em nós, que nos dará força para vencermos toda dificuldade. Derrama da Sua bênção e da Sua graça sobre nós neste dia, sobre esse ano, que a gente possa nos manter firmes e fortes e inabaláveis mediante toda e qualquer luta e dificuldade. Mas que não olhemos para isso, mas olhemos para o Senhor, para o Seu querer, para a Sua obra e para o Seu reino. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.